alma livre do mal. O milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Eu aqui pela cruz para o mundo morri, da dor e daqui sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Jesus, ó Senhor, vem depressa reinar, venha a paz e a justiça trazer, e ação, povo teu, tudo almeja ao raiar, nesse dia de glória e poder. Ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar, vem o sol da justiça do mundo luzir, ó meu rei, vem meu canto estancar. Ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Aleluia, louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite, amados irmãos, amigos de Cristo Jesus. Estamos dando início ao culto de oração da Igreja Batista Betel, aqui em Santa Inês, Bahia. Amém? Sejam todos bem-vindos. Eu tenho certeza que, mais uma vez, o Senhor tem uma palavra no seu coração. Então, que você esteja atento ao que o Senhor tem para te dizer nesta noite, né? E logo após a mensagem, nós estaremos fazendo a oração em prol da sua vida, em prol da sua família, da sua vida espiritual, da sua vida financeira, enfim, em prol da sua vida. Amém, amados irmãos? Vamos orar ao Senhor. Em seguida, nós estaremos fazendo a leitura do Salmo 34, em nome de Jesus. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, te bendizemos, ó Deus, te glorificamos, te exaltamos, ó Deus, e adoramos ao Senhor na beleza da tua santidade. Ó Senhor da glória, que seria de nós se não fosse o teu amor, se não fosse a tua misericórdia, Senhor, a tua compaixão para conosco. Que somos nós? Não somos nada, Senhor, somos pó e cinza. Somos carentes, ó Deus, do teu amor, do teu cuidado, Senhor. Então, meu Deus, estende as tuas mãos, ó Deus, em direção às nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor possa nos levantar, nos fortalecer, ó Deus. Que o Senhor possa converter os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida. Meu Deus, abra, meu Pai, nossos ouvidos espirituais para entender tudo aquilo que tu tens para falar conosco nesta noite através do teu servo. Toma ele, ó Deus, as tuas santas mãos. Usa ele como um canal de bênçãos, ó Pai. Desde já, Senhor, estou te agradecendo pela nossa vida, pela vida desse amado irmão, meu Pai, deste amigo, desta amiga que vai estar conosco, ó Deus, ouvindo e participando, meu Pai, deste culto. Graças te damos em tudo. Toma primazia, meu Pai, deste culto. Graças te damos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Diga glória a Deus. Bendito seja o nosso Deus de Israel. Vamos fazer a leitura do Salmo 34. E logo após estarei passando a palavra ao pastor em nome de Jesus, tá? Você que pode, abra sua Bíblia e vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sentem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Vinde, meninos, ouve-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Que é o homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem. Guarda a tua língua do mal, os teus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor estará contra os que fazem mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, os que aborrecem os justos serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Que Deus te abençoe. Então fique ligado com a palavra do pastor Elias. Graças e paz, amados irmãos e irmãs, que Deus possa estar nos abençoando grandemente nessa noite fria, mais uma noite abençoada. Amém? Que Deus abençoe minha esposa, minha filha, meu genro, minha sogra que se encontra aqui, né? E a todos, toda a nossa família, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa estar nos livrando dos males, guardando, né? E pelo seu poder nos protegendo contra essa doença que vem assolando o mundo, na verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje estaremos analisando a Bíblia Sagrada, aprendendo da palavra do Senhor, no livro de Gênesis capítulo 25, e você que está em casa, na sua casa, você pode estar nos acompanhando e também nos ajudando com perguntas, né, e respondendo também, caso você saiba mais que nós, não custa nada você estar aí do outro lado nos dando algum parecer em relação à Bíblia Sagrada. De vez em quando a minha sogra nos dá uns toques aqui, né, do que nós precisamos aprender, e isso é importante. E eu quero começar essa mensagem hoje com perguntas a vocês que estão aí do outro lado, a todos que estão aqui presentes também, né, que possa estar me ajudando nessa noite. Uma pergunta bem simples. Vamos falar sobre o descendente de Abraão e Quetura. E uma pergunta bem simples: Abraão traiu Sara quando ele esteve com Agar? Né? Daqui a pouco vocês vão estar nos respondendo sobre essas questões. Houve traição da parte de Abraão quando ele teve um caso, uma relação com Agar e teve o filho, né? Na verdade, não deixa de ser o primogênito de Abraão, que foi Ismael. Houve traição quando Abraão pegou a sua escrava, a escrava que nem dele era escrava de Sara, né? E outra pergunta é a seguinte: no seu ponto de vista, por que Abraão teve essa relação, esse envolvimento com Agar? Houve alguma motivação, alguma razão para isto? Alguma justificativa da parte de Abraão ou da parte de Sara para que isso acontecesse? O que vocês têm a dizer a respeito? Daqui a pouquinho nós estaremos entrando nessa discussão. Vou fazer pergunta à minha esposa, minha filha, minha sogra, meu genro. Aqui, minha filha está dizendo que não houve traição, não. Né? Então, vocês aí do outro lado podem estar nos ajudando nessa questão, porque eu preciso aprender também,
há certas questões que acontecem, certas circunstâncias que acontecem conosco que provavelmente nós podemos ou possamos impedir que elas aconteçam, algumas angústias, algumas tristezas, amarguras, dores, sofrimentos. E outras, às vezes, não é que nós não possamos impedir, mas às vezes nós permitimos que certas coisas aconteçam. Então, qual foi a razão dessas coisas acontecerem na vida de Abraão, já que nós vivemos aqui no Ocidente, outro continente completamente diferente do Oriente Médio, mas que a vivência, as circunstâncias não deixam de ser a mesma, pois o que aconteceu com Abraão vem acontecendo hoje com várias pessoas. Né? Existe perdão para uma traição, para um exemplo? Outra pergunta, para um adultério, existe perdão? Né? Quando não há perdão, será que algumas mulheres que perdoam seus maridos, será que elas também não se culpam por acontecer esse tipo de coisa? Não querendo trazer uma justificativa, pois traição é pecado, não deixa de ser pecado. Em alguns casos, ainda no Brasil, é crime, né? E isso é completamente intolerável. Perante a Bíblia Sagrada também existe o perdão, não é verdade? Assim também como para o divórcio existe para Deus o quê? A permissão. Mas o divórcio não é mandamento, nem tampouco consentimento, não é algo que Deus aceite, mas é permitido, pois pessoas na Bíblia nós podemos ver atos relacionados a isso, quando o ser humano decide por conta própria tomar essas atitudes que Deus não permite, mas muitas pessoas hoje praticam, achando que Deus irá perdoá-los. Mas em tudo na vida que nós fazemos existem certas consequências. E o bom da vida é viver de acordo com a palavra de Deus nos ensina. Existem as dores, existem as angústias, existem os sofrimentos, as amarguras que todo ser humano passa. Mas quando nós tememos a Deus, nós conseguimos encontrar o consolo, o alento, a paz, a tranquilidade. Nós conseguimos encontrar com mais facilidade, né, o tempo, como diz que para todas as dores o tempo é a cura. Quando nós temos Deus em nossas vidas, o tempo parece que ele chega mais rápido para fazer com que nós esqueçamos o sofrimento que passamos. Pois com Deus, como diz lá em Mateus capítulo 11, né? Com o Senhor o fardo é mais leve. Amém? Vamos para a lição da palavra de Deus hoje, no livro de Gênesis capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 19. Se nós tivermos condições, nós estaremos analisando o que a Bíblia nos fala. Descendente de Abraão e Quetura. Desposou Abraão sua mulher, desposou Abraão outra mulher, chamava-se Quetura. Ela lhe deu à luz a Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram os filhos de Quetura. Abraão deu tudo que possuía a Isaque, porém aos filhos das concubinas que tinha deu ele presentes, e ainda em vida os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. A morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mane.
o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Laai-roi, descendente de Ismael. São estas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes os filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidiel, Mibsão, Misma, Dumar, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemar. São estes filhos de Ismael, e estes os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estabeleceu fronteira a todos seus irmãos. Que o Senhor nosso Deus nos dê sabedoria, inteligência, conhecimento, entendimento, compreensão, e que eu ache graça para ser usado pelo Espírito Santo, não só hoje, mas sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós já falamos sobre essa questão várias vezes na igreja, aqui na Igreja Batista do Betel. Mais uma pergunta. Hoje eu estou interessado em fazer pergunta, né? Para ver se vocês me ajudam. Quantos filhos Abraão teve? Quantos filhos Abraão teve? Abraão teve 8 filhos. Um com Agar, Ismael com Agar, Isaque com Sara, e mais 6 com Quetura. Você pode ver aqui no capítulo 1, capítulo 25 de Gênesis, né? No versículo 3, versículo 2, fala sobre os nomes dos filhos de Abraão que ele teve com Quetura, né? Então Abraão não teve apenas Isaque e nem tampouco Ismael. Teve 8 filhos, e isso já em ditosa velhice. Abraão ele teve um respeito muito grande por sua esposa, por Sara, né? Porque durante todo o tempo que ele esteve com Sara, ele não teve outra mulher, a não ser quando Sara decidiu, por opinião e decisão própria, dar a sua serva para Abraão, né? Ela conversou com ele e decidiu que Abraão poderia adentrar sua serva para lhe dar um filho. Pois esse era o desejo de Abraão em ter filhos, mas porém a sua esposa ela era estéril. Por essa razão é que houve essa questão, esse relacionamento entre Abraão e Agar, né? E podemos analisar, desposou Abraão outra mulher. Quando Sara morre, Abraão ele desposa outra mulher. Querendo entender o seguinte, amado, essa questão de desposar quer dizer casou, tomou ou celebrou núpcias. Só que essa questão aqui, Abraão não chegou a casar nem com Agar e nem com Quetura, porque Abraão ele amava muito Sara, né? Ele só casou apenas com Sara e decidiu ter essa relação oficial, vamos dizer assim, apenas com ela. Mas com as outras mulheres dele, ele teve um relacionamento que era tipo concubina. O que é concubina? Diz a Bíblia, livro de 1 Reis, capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, que Salomão teve 700 mulheres, né? E 300 concubinas. Concubinas são mulheres que Salomão tinha envolvimento, mas não era casado com elas. Era apenas um contrato, entendeu? Nada de casamento, era apenas um contrato. Salomão teve 700 mulheres casadas com ele, que eram princesas. Não que ele teve envolvimento íntimo. Meu genro está aqui cutucando minha filha. Entendeu? Mas
ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Já Abraão teve apenas uma mulher e 2 concubinas. Né? Mas a questão, com essas mulheres, Abraão, ele teve apenas envolvimento. Ele, pela idade que tinha, sua esposa estava morta e ele sentiu desejos de ter relações com outra mulher. E assim, ele se envolveu com essa quetura. Né? E disse o seguinte, ela lhe deu à luz a, olhe bem, Zirã. Sabemos que Abraão, quem mais conhece a Bíblia, pouco ou muito, é óbvio que nós temos certeza que Abraão teve Ismael e Isaac. Não é assim? É? Aí depois disso, quando ele se envolve com a queitura, aí tem, ela lhe deu à luz a Zirã, Joxã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Ou seja, 6 filhos essa queitura deu a Abraão. Abraão era não. Abraão era um coroa, viu, Ana Laura? Um abençoado. Ativo, hein? Abraão era entendeu? Um Abraão mesmo. Abraão com 2 As. Entendeu? E aí essa questão. Aí fala sobre a sua descendência, né? Joxã gerou a Seba e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efé, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura, né? Foram os filhos que Quetura deu a Abraão. Abraão deu tudo que possuía a Isaac. Abraão tinha, óbvio, Isaac era o filho da promessa. E naquele tempo não era semelhante a hoje, que quando um pai tinha seus bens, patrimônios e riquezas, hoje se ele morre, tem que ser dividido tudo entre os filhos e suas mulheres. Né? Mesmo Sara estando morta, ainda que a mulher esteja morta, se ela tem algum filho, a parte dela fica com o filho dela. Hoje é assim, tem que dividir mesmo, não tem esse negócio de, não vou deixar para você, não. Como os homens fazem, né? Tem às vezes relações extraconjugal, esse caso aqui de Abraão é tipo isso, uma relação extraconjugal, porém com consentimento. E Abraão, quando despediu a Ismael, ele deu o quê? Água, pão e mandou embora Ismael e Agar. Hoje não pode ser assim, né? Se o homem tem um filho, um filho fora do casamento, ele tem que dar parte da sua herança para esse filho, da sua pensão, seja lá o que for, dos seus bens materiais, tem que repartir. Mas com Abraão não. Abraão deu toda a sua riqueza, aqui fala no versículo 5. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. É o direito dele. Naquele tempo era assim, né? Em alguns países, ainda que o pai em vida, reconhecendo, tendo todos os seus filhos, como foi o caso de Jacó, o primogênito de Jacó era Rúben, mas Rúben desobedeceu seu pai em muitas questões e ainda dormiu com uma das mulheres de seu pai, Rúben, filho de Jacó. Você vê que Jacó traquinava bastante, mas teve um filho também que passou a perna nele, o primogênito. E com isso, se você for estudar a história de Jacó, você vai ver que o líder, né, dos filhos de Jacó não foi Rúben, que era o primogênito, mas sim Judá. Judá, ele era um interlocutor, o orador, aquele que aconselhava, reconciliava, conversava com seu pai. Ele tinha todo o respeito com Judá. Quando José manda os seus irmãos virem do Egito para Canaã, buscar o seu irmão Benjamim para levar para o Egito, e Jacó não permite, não deixa. Rúben entra na conversa e diz: se eu levar e não trouxer o seu filho, pode matar os meus 2.
Jacó não ouve não, mas quando Judá vai conversar com o pai e fala com veemência, com todo carinho e respeito, a Jacó ouve e dá a ajudar o seu filho mais novo para que vá ao Egito, né? Respondendo ao pedido de José, que ele nem lembrava mais que era vivo. Você pode analisar a história. E também, quando Jacó percebe, ele passa a entender que José está vivo, ele passa essa autoridade a José, mas não dessa autoridade a Rúben, porque Rúben, sendo o primogênito, trapaceou o próprio pai. Mas lá no Oriente Médio era assim. Quando o pai morria ou estava ainda em vida, como é o caso que nós vimos aqui no domingo passado, a história falando sobre Betuel, que era o pai de Rebeca, e Labão. Labão era o primogênito. Então, tudo em tudo, ele era o orador, ele era o reconciliador, ele tomava a frente e resolvia todas as questões do pai, né? E hoje não é diferente. Em algumas questões, em algumas famílias, o primogênito, a pessoa mais velha, é quem toma as decisões, é que o pai deixa os documentos, deixa resolvendo as coisas, quanto essa pessoa mais velha é uma pessoa realmente responsável e de respeito. Pois tem pais, você pode analisar hoje, que não confiam nem nos próprios filhos. Pode observar, está com certa idade, mas quem vai buscar o dinheiro dele no banco é sempre alguma pessoa que não é da família. Eu conheço muitos casos assim. Pessoas que nem é da família, que vai no banco, pega o dinheiro, resolve as questões, etc. Porque nem na família eles confiam, né? Mas essa é a questão. Aqui nós podemos ver que Abraão deu tudo que possuía a Isaac. Era o filho que ele amava, era o filho da sua esposa, Sara, né? E ele tinha um amor muito grande, era o filho da promessa. Ele deu tudo ao seu filho Isaac. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, né? Aqui está falando, gente, das concubinas, falando que Abraão não teve apenas uma concubina, né? E esse verbo aqui está onde? Está no presente, não está falando do passado. Não são as concubinas que tinham, mas, porém, aos filhos das concubinas que tinha. Abraão tinha concubinas, né? Está no passado. Ou presente também, porque o verbo não dá uma definição concreta, né? Ou se tivesse escrito, porém, aos filhos das concubinas que tiveram, que ele teve, né? Poderia concretizar que realmente estava no passado. Mas aqui pode-se dizer também que além do passado se está no presente ou indeciso, né? Deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Quando fala sobre essas concubinas, para alguns estudiosos, né, lá do Oriente Médio, diz que essas concubinas eram Agar e Quetura. Outros acham que essa Quetura era a mesma Agar, porém com o nome mudado, porque Abraão gostava dela, gostava de Ismael. Quando Ismael é mandado embora por Sara, é pelo consentimento e decisão divina. Deus fala a Abraão, obedeça a sua esposa. Nos lembrando que nem tudo o homem está correto. Às vezes nós devemos sim observar ao que nossas mulheres nos falam. Assim como Abraão teve que atender ao pedido de Sara, né? E ele mandou, contra a sua vontade, Agar com Ismael ir embora, mas diz a história, alguns historiadores, que quando Sara morre, essa Agar retorna. Aí coloca-se o nome, dá o nome a ela de Quetura. Mas para outros realmente eram duas concubinas. Uma tinha sido Agar e essa agora Quetura, que lhe dá mais 6 filhos, né? E a todos os filhos de Abraão, sem ser Isaac, ele deu o que? Presentes.
ele deu alguma coisa, mas não deu a sua riqueza, os seus bens, a nenhum dos seus filhos, a não ser a Isaac. É o que diz a história, né? E ainda fez o que? Separou, né? Mandou cada um para seus lugares, para suas terras, e viver nos seus familiares, suas descendências, né? Enviando-os para a terra oriental, afastando-os de Isaac, para que não houvesse brigas, contendas. E é isso que acontece muito hoje, gente. O que acontece com muitas pessoas quando os pais morrem? Brigas por causa de quê? Por causa da casa, por causa do carro, por causa do dinheiro, né? Por causa de muitas coisas. E Abraão decidiu, olha, em vida, o que é seu é isso aqui, tome aqui o seu presente, tome aqui não sei o quê, mas o resto que sobrar é do meu filho Isaac, e acabou a história. Cada um cai fora, vai para viver sua vida em seus cantos, entendeu? E fique cada um. E o que está aqui pertence ao meu filho Isaac. É um exemplo que Abraão dá para nós hoje, né? Se nós temos algo, estamos chegando à idade, nós devemos sim decidir, né, dividir os bens de maneira correta, para que cada um dos filhos fique com a sua parte, para que não haja briga, não precise ir a tribunal, né, processos, juízes, advogados, etc., para resolver certas questões, não é verdade? Apesar que existem pessoas que são muito mesquinhas ainda hoje. Mas essa é a questão, amados. E aí? Abraão, ele traiu Sara? Minha esposa está querendo fugir aqui, a pergunta também serve para ela, né? Abraão traiu Sara quando ele teve um caso com Agar? Hein? Hein, dona Laura? Não sei explicar. Você que está aí do outro lado. Sara permitiu que Abraão se deitasse com sua serva, escrava. Houve traição nessa questão? Sim ou não? Irmã Kel quer responder? Eu não. Evelyn? Odailson? Ouvi não, foi nem. Dona Laura? Não, eu não sei responder. E você aí? Houve traição da parte de Abraão? Eu sei lá, a traição é escondida, mas ela permitiu, ela mandou. Houve ou não? Pra mim, acho que não houve, não. Porque ela mandou. Por quê? Ela mandou. Pra ter o filho, eu Deixa, se foi só pra teu menino. Hum? Continuou tendo depois? Não, só foi pra teu menino. Então, para ter o menino, pode. não pra ter o menino. Como Sara era estéril, minha filha está aqui respondendo. Eu tô perguntando. Né? Minha filha está respondendo que pelo fato de Sara ser estéril, então Sara permitiu que Abraão tivesse uma relação com a empregada de Sara, né? Para ter um filho com ela. E isso aconteceu. Então isso não foi traição. Ela mandou, né? Né? Então isso não foi traição. Eis a questão. Sei lá. Aí vem a outra pergunta que deixa agora nós chocados. Ou nos traz uma completa confusão agora. Aquilo que uma esposa não é capaz de realizar para o seu marido, outra pessoa pode? Quer responder, minha esposa? Não. Pode ou não? Não. Hein, irmã Laura? Não pode, né? Porque aí Se uma esposa não pode fazer algo pelo seu marido, a outra vai ter direito mais nele, porque ela resolveu o problema e ela vai ficar mais por fora, né? a esposa vai ficar mais por fora. Não, não. Eu acho assim. Não, nada disso. Não existe esse negócio de outra fazer o que a esposa não faz, não. Porque também a mulher também pode procurar um exemplo. O homem que não O faz o homem que que o não faz marido o que faz. quer? Não. Exatamente. Exatamente. Não, eu acho que tem que ter respeito por esse negócio. Não, não é questão. Já é inseminação artificial. Não, a questão está para os dois. Não,
O que foi que Agar fez? Aquilo que Sara não podia fazer. Barriga de aluguel. Não foi isso? Não é verdade? Sim ou não? E se fosse um exemplo o oposto, não haveria traição da mesma maneira. Não é verdade? Mas hoje tem outros meios. Hoje tem outros meios. É essa a pergunta, né? Então chegou-se esse entendimento aqui. A morte de Abraão. Foram os dias da vida de Abraão 175 anos. Imagine só, Abraão viveu 175 anos. Morreu Abraão, expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaque e Ismael e seus filhos na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mane. Quando Abraão morreu, Isaque e Ismael se reuniram, reconciliaram-se. Nós podemos analisar que Ismael com sua mãe foi mandado embora da casa de Abraão, quando ele já era adolescente, com seus 14 a 15 anos. E com isso houve um receio, né? Houve uma divergência entre os dois, mesmo Isaque não sendo o motivo, a razão para isso. Mas na morte de Abraão, os dois se reconciliam, se entendem, e eles vêm e juntos fazem o sepultamento, né? O funeral de Abraão, tudo direitinho, e o sepultam no mesmo campo, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Mane, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Você pode analisar que essas questões de sepultamento lá para os orientais é algo muito importante para eles. E eles fazem questão que toda a família sejam sepultados no mesmo lugar, na mesma gruta, né? Esqueci o nome do local. Caverna, mausoléu, o mesmo local para uma família só, que era uma gruta, uma caverna, um mausoléu, onde todos da família tinham direito de ficar naquele local. E isso Abraão fez com Sara, e ali ele também foi sepultado. Depois vai ser sepultado Isaque, depois Rebeca, depois vai ser sepultado também Lia e Jacó. Raquel não é sepultada nesse mesmo local, porque Raquel era a mulher que Jacó muito amava, mas foi a segunda mulher de Jacó, né? E ali, versículo 11 diz: depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava junto a Bi-Lahai-Roi, né? Que era o poço onde Abraão ele fez aquele voto, comprando esse local, né? Para estar ali, ele fez Abraão aliança com Abimeleque nesse poço que aqui fala, onde Isaque habitou durante muito tempo da sua vida. Os descendentes de Ismael. São estas gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu à luz. E estes filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo o seu nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abidiel, Mibsão, Misma, Dumar, Massá, Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedmar. São estes os filhos de Ismael, e estes os seus nomes, pelas suas vilas e pelos seus acampamentos. 12 príncipes de seus povos. Nós podemos analisar que Abraão não deu riquezas para Ismael, mas Deus não deixou de abençoá-lo por causa disso. Ismael foi muito abençoado por ser filho de Abraão, não é? E se você analisar também, Abraão, ele não abençoou
a Isaac em vida. Não. Ele só deu as riquezas. Você vai ver na história que Isaac, ele abençoa Jacó. Jacó rouba o direito de primogenitura de Esaú. Depois engana Esaú, engana o pai para ser abençoado pelo pai. Pode prestar atenção na Bíblia, né? Aqui no versículo 27 a seguir vai ver que Esaú vende o seu direito de primogenitura para quem? Para Jacó. Isaac abençoa Jacó. Jacó abençoa a José e os seus 2 filhos lá no Egito. Mas Abraão, ele não impõe a sua mão na cabeça de Isaac, não, para abençoá-lo, não. Diz a história que em profecia de sonhos, Abraão, ele fica sabendo que Isaac vai ter 2 filhos, e esse filho, o primogênito, é Esaú. E por isso é que Abraão não abençoa seu filho Isaac, mas não deixa Deus de abençoá-lo grandemente, né? Isaac cresceu, prosperou, foi um grande homem, mesmo não recebendo, com imposição de mãos, a bênção do seu pai Abraão, né? E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu e foi reunido ao seu povo. De Ismael nasceu 12 príncipes de seus povos. Ismael foi um homem também muito abençoado. Você pode analisar que de Isaac não nasce 12 príncipes, só nasce 2 filhos, que é Esaú e Jacó. Mas de Jacó nasce sim 12 príncipes, que são as 12 tribos de Israel. Ainda vem Dina, a filha de Jacó, e também os 2 filhos de José, que Jacó toma para si, lá no Egito, né? E habitaram desde Avilá até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Ele se estendeu fronteiro a todos os seus irmãos, né? Aqui nós podemos analisar um pouco da história de Abraão, de maneira assim, bem sucinta, a sua descendência, seus filhos, a sua morte, não é verdade? E o questionamento. Quando se fala de casamento, amados, é essa a questão que eu quero esclarecer. Se fala de uma aliança, uma comunhão entre 2 pessoas, onde as 2 têm que se corresponder uma à outra, para que outras pessoas não possam entrar no meio e terminar destruindo a vida e a família. O que é que diz a Bíblia a respeito de casamento no livro de Efésios? Que a mulher, ela tem que ser uma mulher o quê? Temente a Deus, obediente no Senhor, né? Submissa ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo, tem que ser submissa a Cristo. E o marido tem que amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Quando entre essas obrigações não existe um cumprimento, é aí que nós damos vazão para que outras pessoas possam adentrar na relação do casamento e destruí-lo. É aí que entra a questão com Abraão, né? Abraão com Jacó. É aí que termina as pessoas não cumprindo com o seu papel no casamento e dá brecha para que o maligno ou terceiros possam invadir o casamento e destruí-lo. Entendeu? Quantas são as pessoas que cometeram divórcio e, como nós observamos biblicamente falando, o divórcio é abominável perante o Senhor, mas veio pela dureza do coração do ser humano.
E as pessoas que se divorciaram, elas compreendem o quê? Que quando elas se divorciam, elas compreendem o quê? Que se elas tivessem um pouco de paciência, um pouco de sabedoria, um pouco mais de sabedoria, essas questões não teriam acontecido. Né? Então é necessário nós orarmos, buscarmos a Deus, nos humilharmos na presença do Senhor, compreendermos o que a Bíblia fala, para que não venhamos dar razão nem vazão para o maligno, nem terceiros invadir o nosso casamento e terminar destruindo a nossa família. Amém, amados? É isso que a Bíblia está nos ensinando nesta noite. Né? Houve essa questão relacionada a Abraão, a Sara, a Agar, que poderia sim ter sido evitada. E por isso é que nós devemos analisar o que é um casamento, como se deve acontecer o nosso comportamento em relação ao casamento, para que nada contrário à palavra de Deus termine destruindo aquilo que Deus construiu. Que Deus te abençoe grandemente em todos os sentidos da sua vida. Continue derramando as graças, a presença dele sobre ti, sobre a sua família. E como já falei várias vezes, o casamento é um só e é para sempre. Deus te abençoe. Nesse momento minha esposa está com a oportunidade, em nome de Senhor Jesus. Amém, amados irmãos. Bendito seja Deus por esta palavra do nosso coração nesta noite, amém? Mandar um abraço fraterno aos amados irmãos que estão acompanhando esse culto nessa noite, em nome de Jesus. O irmão Rafael Lira, que Deus abençoe, meu irmão, a tia, toda a tua família, tá? Em nome de Jesus. A irmã Lúcia Cruzado, que Deus abençoe, Lúcia. Tem uma telespectadora nova, a irmã Juliana Costa, que é filha de tia Julieta, né? Deus abençoe, viu, Juliana? No nome de Jesus. Você é seu esposo, que também não falta aí, você casou, que Deus abençoe você, tá? A sua tia tá aqui, sua tia Laura. Que Deus abençoe, viu, Júlia? Que bom tá com você, que Deus continue te abençoando e que você continue firme nos caminhos do Senhor, maravilhosamente, viu? Que bom, sinto-me alegre em saber que você, juntamente com o seu esposo, estão no caminho, né? Glória a Jesus. Seja muito bem-vinda, Juliana. Espero em Deus a gente se vê, né? Não temos muito contato por morar fora, né? Mas o que importa é o carinho, o que importa é a reciprocidade. Tá, minha querida? O irmão Edson Ferreira, que Deus abençoe. Edson Ferreira, Ferreirinha, nosso irmão Ferreira. Deus te abençoe poderosamente, tá? Todos os seus propósitos. A irmã Ana Lúcia. Lúcia, Deus te abençoe, minha amada Lúcia. Ana Lúcia. Minha amiga Rosa Ribeiro, que Deus abençoe, querida, a tua vida, né? Todos os teus projetos, no nome de Jesus. Nilda, Deus abençoe, Nilda. Abençoe seu Dadá e tua esposa, né? E o teu filho Guilherme. Deus abençoe. Roberto Pimentel, que é o filho da diaconisa Zara. Uma saudade da irmã Zara. Hoje ela não esteve presente com Martinha, nem Malu. Se o irmão Roberto falar com ela aí, diz que a gente está com saudade dela, viu? Da irmã Isaura. Romildinha, Deus abençoe, Romildinha. Juliene, abençoe seu Júlio. Mira, Deus abençoe Mira, abençoe seu Júlio, seu esposo, toda essa família, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, amigos de perto, os que estão fora, que todos sejam alcançados pelo amor de Deus. Dora Mendes, Deus te abençoe, Dorinha, abençoe tua esposa, tua família, tá, minha amada? E a nossa querida Vanessa Santos, que está sempre conosco também, que é a filha de Valdelice, que mora ali em cima, que é da igreja do pastor, que eu esqueci o nome agora, Antônio Carlos. Deus abençoe, tá, minha querida? Poderosamente a vida de cada um de vocês, a sua família, no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor nessa noite?
Vamos pedir a Deus. Você também, não só ouça, você também vai pedir a Deus agora. Interceda a Deus por sua vida, por sua família, pelos seus planos, em nome de Jesus. Não é, irmã Laura? Vamos orar? Você quer? Rapidinho para dar um abraço a Juliana. Não, só dá a paz do Senhor, depois ele fala. A paz do Senhor, Juliana. E todos os irmãos, né? Fiquei muito satisfeita de ver o seu nome aqui, corrigido, né? E Deus lhe abençoe por isso, minha linda. Brevemente nós vamos conhecer aqui, porque Deus está presente a nós, minha linda. Prazer, Deus te ajuda nessa fé. Paz do Senhor para a Igreja Betel, todas minhas amigas, meus irmãos, que nós estamos afastados, mas Deus está abraçando a gente cada minuto, cada hora. Estou um pouco mencionada, né? Mas Deus está me confortando pela saudade da igreja. Não é a parede, é os seres humanos. Que Deus esteja com todos vocês. Brevemente, Jesus Cristo vai entrar com o braço no meio entre nós. E nós vamos se juntar para sorrir, para se abraçar e para agradecer ao nosso Deus. Não esqueça da Bíblia, minhas irmãs. Porque a Bíblia é você falando com o próprio Deus. Segura que Deus está segurando em nós. Tá? Que Deus esteja com todos. Uma boa noite, uma boa semana. Amém? Fique com Deus. Amém, louvado seja Deus. E Juliana, sua tia, tia Laura. Dá um abraço aí, tia Julieta, no seu pai, toda a sua família, em nome de Jesus, tá? Vamos orar. Excelentíssimo Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, a ti toda a honra, toda a glória, a ti todo o louvor, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, ó Deus, por esta palavra nesta noite, Senhor. Que possamos entender, ó Deus, e viver a tua palavra no nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor possa, meu Pai, estar realizando, ó Deus, meu Pai, os projetos, os planos dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Ó Deus, o Senhor conhece o coração dela, o Senhor sabe do que ela precisa, do que ela necessita, Senhor. Ó Deus, e que ela possa esperar em Ti, saber que do Senhor é que vem a resposta, meu Pai. Que possamos esperar em Ti, ó Deus, que possamos, ó Deus, derramar as nossas súplicas, nossa ansiedade, ó Deus, aos Teus pés. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos limpar, nos lavar, nos purificar, ó Deus, de tudo aquilo, meu Deus, que não louva ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe as famílias, que haja paz, que haja cumplicidade, ó Deus, que haja compreensão, ó Deus, que haja, meu Deus, meu Pai, no meio da família, meu Deus, verdadeiramente o respeito, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa os nossos filhos, os filhos das tuas servas, ó Pai. Que cada um deles sejam, meu Pai, abençoados, meu Deus, e guardados pelo teu amor. Ó Deus, abençoa os projetos do teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Toma cada um das tuas santas mãos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Deus, que o Senhor, meu Pai, seja, meu Pai, exaltado e glorificado, meu Pai, nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Livra-nos dessa doença, de tudo, toda e qualquer doença, meu Pai. Guarda a nossa família, os de longe, os de perto, onde quer que eles estejam, que eles sejam, meu Pai, guardados por Ti. Desde já estou te agradecendo, ó Deus, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém, diga glória a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, no nome de Jesus Cristo. Pastor Elias vai estar dando a bênção final apostólica em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, Que assim seja. a graça do Senhor Jesus, Que assim seja. e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer? Amém. Glória a Deus e a paz de Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, querendo resumir um pouco sobre a história que nós contamos hoje, em relação a Abraão, Sara, Agar, Quetura, etc., nós devemos estarmos nos policiando, revendo nossa vida, nosso comportamento, para que nós não possamos dar vazão, oportunidade para que o inimigo entre na nossa família e termine destruindo-a. Às vezes falamos o inimigo, mas querendo levar para o outro lado, às vezes somos nós mesmos, não tem nada a ver com o inimigo, não tem nada a ver com o demônio, com o maligno que destruiu a família. Às vezes são as pessoas
que por falta de sabedoria destrói sua casa, sua família, seu casamento, e isso nós não podemos deixar de forma alguma. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então não destrua a sua vida, não destrua a sua casa, não destrua a sua família de maneira nenhuma. Na quinta-feira nós estaremos de volta com o culto de doutrina às 19 horas. Né? E você está convidado, vocês estão convidados, vai estar conosco mais uma vez e sempre. Passe essa mensagem para outras pessoas, compartilhe e Deus vai estar te abençoando poderosamente em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Beijo, Juscelia. Deus Um abençoe. abraço, a paz do Senhor para a irmã Juscelia e para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz. Um abraço minha esposa, minha filha, meu genro, minha sogra, a todos. E para você também. Fica na paz e tchau.